Para o nosso convidado, o historiador Adelino Cunha. Boa noite, bem-vindo e muito obrigada pela sua presença. Começamos precisamente pela destruição da barragem. Rússia e Ucrânia concordam que se trata de uma catástrofe, mas atiram culpas uma à outra. Até os Estados Unidos dizem que não têm a certeza da autoria desta tragédia. O que é que lhe parece mais provável que tenha acontecido para chegarmos a esta catástrofe? Bom, de facto não sabemos o que é o responsável material pela destruição, que ainda é parcial desta barragem, mas nós refletimos sobre a quem é que mais servirá esta circunstância. Tudo aponta do ponto de vista militar e acho há um certo consenso sobre isso para a própria Rússia. Existirá depois provavelmente uma investigação que tente chegar a alguns indícios sobre, de facto, de quem é que é a responsabilidade, mas do ponto de vista militar, e não sendo um especialista, mas enfim, qualquer leigo entenderá que se trata de uma manobra defensiva e que essa manobra pretende ganhar tempo, é à Rússia que convém de facto ganhar tempo e adiar aquilo que possa vir a ser uma contraofensiva. Esta situação parece-me também que coloca a médio e longo prazo uma outra pressão que, aliás, a Rússia vem usando pontualmente, que é a pressão, ou a chantagem, se quisermos, da própria energia nuclear. Porque trata-se agora de um desastre ambiental, as pessoas estão a ser deslocadas, as culturas vão ser destruídas, com consequências, provavelmente, nas exportações ucranianas, aquilo que eles podem exportar, eventuais minas que vão ser arrastadas ao longo do rio, mas há uma questão que vai ficar, é se algum dia faltar água à jusante da barragem, ou seja, em que medida que isso pode comprometer o funcionamento e a segurança da própria central de Zaporizhia. Portanto, esta questão não se esgota, já neste momento ficará em aberto também no futuro saber-se o que é que poderá acontecer. E se permitem, este tipo de manobras nem sequer é original do ponto de vista histórico. Os belgas fizeram-nos, mudaram uma cidade própria deles, na Flandres, quando os alemães estavam a invadir a Bélgica, rumo depois à França, e os próprios ucranianos também já, e não é comparável a dimensão, invadiram logo no início da própria guerra uma cidade perto de Kiev, para defender Kiev, e a tratar o rio como um rio heroico, numa das sociedades heroicas soviéticas que resistiram também à invasão nazi. Portanto, este tipo de manobras defensivas de inundar de forma parcial cidades ou vilas não é novo, mas nunca com esta dimensão de catástrofe, não é, que este caso está a assumir. E precisamente por essa enorme dimensão do que aconteceu agora em Kherson, caso a autoria russa se vier a confirmar, isto mostra vontade ou disponibilidade do lado russo em avançar, escalar até para um ataque nuclear? É isso que revela? Não, ou seja, não parece de facto que nós cheguemos a um ponto em que venham a ser usadas armas nucleares táticas, que é disso que se trata, não é? O que eu preferia é que nós não tivéssemos que fazer essa reflexão. E os russos são eles sistematicamente que fazem esse tipo de ameaças veladas sobre essa eventualidade. Não podemos, evidentemente, esquecer que se trata de uma potência nuclear que está a agir por base no ódio e da vingança. Portanto, isso não é, de facto, a expressão, coisa pouca neste tipo de conflitos. Mas falta agora saber um pouco como é que a Rússia vai ou não aceitar que se faça uma investigação. Aliás, quando se tratou do Nord Stream, do gasoduto, até foram os russos que pediram uma investigação, pediram que fosse feita na ONU e até sugeriram que fosse António Guterres que liderasse essa investigação e era necessário que houvesse 12 votos a favor para que a investigação fosse aprovada. E não conseguiram, ou seja, 9 abstenções. E ficou no ar um bocadinho a ideia de que, afinal, os russos eram os responsáveis pelos ucranianos. E também cabe um pouco, penso eu, à ONU e aos aliados, não é? Não deixar que estas dúvidas subsistam. Portanto, investigar quem sabotou o gasoduto e então investigar quem é que fez este atentado parcial a esta barragem. Vamos passar para olhar para o terreno. A Ucrânia confirmou finalmente que as suas tropas passaram da defesa para o ataque em Bakhmut, tal como Prigozhin, líder do grupo Wagner, já tinha avisado que isso estava a acontecer. Ele, aliás, tinha dito que a contraofensiva ucraniana já se sentia naquela zona. Concorda? É a contraofensiva oficialmente? Eu entendo a importância que está lá a contraofensiva, eu acho é que não vai trazer nenhum resultado prático, neste sentido, em que quem está a achar que esta questão da guerra se vai resolver por via de conquistas territoriais, eu acho que está a insistir num erro que já se percebeu há uns meses esta parte, ou seja, a guerra não se vai decidir em termos de quilómetros que vão ser conquistados numa ou outras partes, porque as partes são cada vez mais irredutíveis naquilo que são as suas reivindicações, e cada dia que passa em que nós falamos de ofensiva e de contraofensiva, com toda a legitimidade para a Ucrânia recuperar o seu território, o que nós estamos a dizer é que aquilo que hoje poderia ser alcançado em termos de paz vai ser alcançado daqui a mais 6 meses, daqui a mais um ano, mas com um custo muito mais elevado. Cada dia que passa é um preço que se vai pagar de forma mais cara. A Rússia vai continuar a esvair-se nesta guerra, não é? E vai continuar a não respeitar em circunstância nenhuma a soberania da Ucrânia. A Ucrânia vai começar a ameaçar pontualmente o território da própria Rússia, ou seja, que a percepção de uma ameaça dos próprios civis russos,
E ao mesmo tempo que isso acontece, vai continuar a ser um país sem economia, com uma geração de jovens a esvair-se na guerra, com o seu país a ser permanentemente bombardeado. Portanto, as circunstâncias que a contraofensiva das quais vai resultar não vão ser de todo decisivas, parece-me, para evoluir da guerra. Então, como é que antecipa o fim desta guerra? Se não será pela expulsão das tropas russas nesta contraofensiva ucraniana? Eu nunca disse que as tropas iriam ficar naqueles territórios, embora a vontade dos russos seja essa, evidentemente. Eu digo isto, se nós estudarmos 10 anos daquilo que são os discursos das elites pós-soviéticas, era isto que eles sempre defendiam. O que eu digo, e se digo isso há um ano e tenho falado um pouco sozinho, é que a única forma de chegar a uma via pacífica é negociar a paz. Primeiro, arranjar um grupo de contacto que estabeleça, de facto, contacto entre as partes. Quem é que acha que será esse mediador? Ou mediadores? Eu acho preocupante, às vezes, como é que há notícias que passam, e a culpa não é dos jornalistas, nem a culpa de quem está a analisar, dos historiadores, como é que passam tão despercebidas. Mas esteve ontem no Vaticano um enviado especial do Papa. Ele já tinha enviado há um ano passado dos emissários especiais, exatamente, mas os dois cardeais no ano passado tinham uma missão que era mais humanitária. Este primeiro cardeal tem uma missão que é exclusivamente diplomática. E não é um cardeal qualquer, é um cardeal que esteve nas negociações do acordo de paz em Moçambique em 92. Aliás, os acordos de Roma colocaram fim à guerra civil entre a Renamo e a Frelimo, foram assinados precisamente em Roma. Portanto, não é um cardeal qualquer, neste sentido, é um enviado especial do Papa que está a tentar, no fundo, estabelecer aquilo que eu tenho dito que falta, que é estabelecer o contacto, ou os primeiros contactos. Depois negociar-se-á um armistício. E olha para o Vaticano como um possível mediador? Na ausência da ONU, ou seja, a ONU demitiu-se desta submissão histórica por vontade própria. Eu vejo na Igreja Católica, e vejo até nos católicos, um papel muito importante como um parceiro geoestratégico. O Papa sempre foi muito crítico, por exemplo, do avanço da NATO, criticando sempre a Rússia, portanto nunca teve essa reserva, mas conseguiu preservar aqui um espaço que me parece muito interessante. E o facto deste enviado ter sido recebido por Zelensky e ter dito que era necessário começar a fazer uma paz, ele disse isto, justa e duradoura, e dizia que, e essa é a minha esperança, que do ponto de vista dos bastidores, que haja alguma coisa já a acontecer, ou seja, enquanto a contraofensiva vai consumindo mais uns milhares de soldados em ambos os lados, não é? E destruindo uma vez mais as expectativas da população civil, que haja canais diplomáticos a ser abertos. Portanto, é um sinal que me parece muito relevante nesta altura, vindo do Vaticano. Adelino Cunha, muito obrigada por ter vindo. Boa noite.